dia! Feliz sábado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como é bom estarmos aqui mais uma vez para a nossa escola sabatina, que foi preparada com muito carinho para você e sua família. E agora nós vamos ao nosso vidrinho de oração. Você tem orado por todos os pedidos, pelas pessoas enfermas, pelos que perderam seus entes queridos? Deus responde às nossas orações. Deus é um Deus que nos ama e se preocupa conosco. Que possamos lembrar durante a semana de orarmos uns pelos outros e também por aqueles que têm sofrido porque perderam seu ente querido, estão num hospital, estão enfermos, estão precisando das nossas orações. Nós conhecemos muitas pessoas, inclusive da nossa igreja, que possamos lembrar de todos. A nossa pedrinha vai simbolizar todos esses pedidos, inclusive os pedidos do meu e do seu coração, que possamos lembrar durante a semana da nossa pedrinha de oração. E para iniciar a nossa escola sabatina, eu quero convidar o João Guilherme, que fará a nossa oração inicial. Bom dia! Convido todos a orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor esteve conosco. Eu peço que o Senhor continue conosco nesse sábado e que essa escola sabatina seja muito abençoada. Pai, eu peço que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão doentes e que o Senhor possa dar a ajuda necessária a elas. Em nome de Jesus, amém. A nossa meditação de hoje vem falando sobre algo maravilhoso, oração atendida. Tem um título assim: Pedido atendido. O verso bíblico está em Marcos 11:24 e diz assim: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Belle não via a hora de chegar à casa da avó. Aquele fim de semana seria especial. A família estaria reunida para comemorar o aniversário de casamento dos avós dela. Ia ter festa e muita diversão. Quando o pai de Belle buzinou em frente à casa, o avô abriu o portão. A alegria tomou conta de todos. Alguns parentes já tinham chegado, inclusive a tia Ruth, irmã mais nova do pai de Belle. Ela era a única pessoa da família que fumava e isso incomodava bastante a todos. Belle queria muito que a tia parasse de fumar. O dia foi cheio de atividades. Enquanto os adultos ainda preparavam os detalhes da festa, que seria no dia seguinte, as crianças foram dormir. Belle estava na sala, desejando boa noite para os parentes, quando ouviu a tia dizer na cozinha: Eu não fumo mais. Faz 3 meses que decidi parar. A menina foi rapidamente à cozinha para confirmar a informação. Isso mesmo, Belle. Resolvi parar de fumar faz 3 meses. Para surpresa de todos, uma lágrima rolou do canto do olho da menina. Não sabia que você ficaria tão emocionada com a notícia, querida, disse a tia enquanto ia à direção da sobrinha. É que faz exatamente 3 meses que aconteceu uma semana de oração na minha escola e fizeram uma caixa para colocarmos os pedidos. Todos os dias eu escrevi a mesma coisa nos papeizinhos que eram entregues. Eu pedi que Deus ajudasse você a parar de fumar, Belle falou entre lágrimas. Todos ficaram bastante emocionados, porque perceberam que Deus atendeu a oração da menina. Você realmente acredita que a oração tem poder? Você pode passar por muitas experiências assim. Basta entregar a vida nas mãos de Deus. Em Salmos 51, verso 1 e 2 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões.
lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Com este pensamento, agora te convido a louvar o Senhor, pois Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Cantemos juntos agora o hino Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Nossa dinâmica vem mostrar o amor puro, a gratidão de seres irracionais. Vem nos mostrar quão puro é o verdadeiro amor, mesmo diante de situações que aos olhos humanos parecem impossível. Preste atenção nesse vídeo. Trabalhadores de uma fazenda no Mato Grosso encontraram um filhotinho de onça ao lado do corpo da mãe, que tinha sido morta por caçadores. Eles o levaram para a sede da fazenda e o colocaram para mamar, acredite, em uma vaca. Tempos depois, quando o filhote já havia crescido o suficiente, o soltaram na mata, bem longe da fazenda. De uns tempos para cá, começaram a notar pegadas de onça pelo pasto. Mas, por incrível que pareça, não deram falta de nenhum bezerro. E então, resolveram colocar câmeras noturnas para averiguar o que estava acontecendo. E foi aí que tiveram uma grande surpresa. Aquele filhote de onça que eles haviam salvo agora já estava adulto e visitava todas as noites a vaca que o amamentou. Ele deita e descansa junto a ela. A gratidão é uma peculiaridade dos seres irracionais. Pena. Que pena que não seja aplicado pelos seres racionais. Nós, os seres humanos. Onde poderíamos imaginar um animal predador, irracional, ser grato e não seguir os seus instintos? Dessa história podemos tirar várias lições para a nossa vida.
Dentre elas, eu gostaria de comparar este amor puro ao amor de Deus por nós, que é incondicional, mesmo sem merecermos ou fazendo coisas erradas. Deus nos ama. Nossa gratidão deveria ser igual a dessa onça. Deveríamos ser gratos não só pelo que temos ou possuímos, mas principalmente pelo sacrifício de Deus, que deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Deus nos dá tudo o que precisamos. Ele nos concede tudo também para que possamos ser salvos. Para conhecer Jesus como nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Infelizmente, por conta do pecado neste mundo, muitas pessoas passam por algum tipo de sofrimento ou veem outras pessoas sofrendo. Todos nossos sofrimentos nos ajudam e nos preparam para encontrar com Jesus, você sabia? Nunca aceite que outras pessoas te ridicularizem ou falem que você é inferior ou até mesmo te chamem de burro ou burra. Saiba que tem um Deus que lhe ama e cuida de você. Quero que você preste bastante atenção nessa carta missionária. É algo maravilhoso e um testemunho para a nossa vida. História de hoje, libertada do poço. O tio de Emma era um homem muito mau. Ela não podia ir à escola como as outras crianças de sua idade. Ela e o tio moravam em Libreville, no Gabão. Ele obrigava que ela ficasse em casa fazendo todo o serviço. Ela não entendia por que tinha que cozinhar, lavar as roupas, limpar a casa, enquanto as outras crianças podiam estudar. Por que eu não posso ir à escola? Por que você não deveria ir à escola? Você é burra. Coitadinha da Emma. Ela era obrigada a acordar de madrugada para cozinhar, limpar a casa antes que seus 7 irmãos se levantassem. Ela não sabia da existência de Deus, mas acreditava que alguém a amava. Certa manhã, quando estava com 7 anos, ela acordou tarde e seu tio ficou furioso. Ele pegou Emma pelo braço, levou em direção a um poço fundo e disse: "Você é muito burra, por isso vou jogar você nesse poço." Além de colocá-la dentro do poço, ele colocou uma placa de madeira para tampar. Emma ficou naquele poço com uma profundidade de 15 metros e na escuridão. Imaginem, a água estava fria, não conseguia tocar o fundo com os pés e não sabia nadar. Simplesmente não sabia o que fazer. Naquele momento, em meio ao desespero e na escuridão, Emma ouviu uma voz gentil de um homem. "Não tenha medo, não se mexa. Coloque os braços ao redor de si para se manter aquecida." Emma obedeceu, colocou os braços em volta de si e não se mexeu. Assim, não afundou nem se cansou. Naquela noite, após voltar ao trabalho, a tia perguntou ao tio sobre Emma. "Ué, eu entrei e não vi a Emma. Onde está ela?" "Eu a joguei no poço." A mulher tinha certeza de que Emma estava morta, mas quando tirou a cobertura de madeira do poço, descobriu que a menina estava viva e a tirou com uma corda. O tio ficou aterrorizado ao ver a menina. Ele não entendeu como aconteceu de ela continuar viva. Mas após um tempo, começou a tratá-la ainda pior. Emma se perguntava por que nasceu para sofrer tanto. Mas ela acreditava que alguém a amava. Certo dia, um homem desconhecido bateu à porta de sua casa. Ele entrou e falou sobre Deus. "Por que você está falando sobre Deus?" "Deus não se importa comigo." "Sabe, Emma, mesmo que soframos e morramos, viveremos novamente. Você sabia disso?" "Como é possível morrer e viver novamente?"
O desconhecido falou que Jesus é Filho de Deus e nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados e depois ressuscitou porque ele tem vida eterna. Ele também explicou a Emma que todas as pessoas que nele crerem poderão receber vida eterna e viver para sempre. Ele também disse que Deus estava permitindo que ela passasse por todos esses sofrimentos para prepará-la para algo especial. Emma acreditou e ela sabia que Deus era esse alguém que ela sempre sentia que a amava. Foi Deus que a salvou do poço naquele dia. Atualmente, Emma está com 23 anos e em breve terminará o ensino médio. Para todas as pessoas que costumavam falar que ela era burra e nunca seria alguém por não ter ido à escola, ela diz: todas as pessoas que me ridicularizaram veem a glória de Deus na minha vida. Em 2017, parte das ofertas do 13º sábado de um dos trimestres ajudou a construir uma escola do ensino médio para 280 alunos na cidade de Libreville, no Gabão, onde alunos como Emma podem estudar. Muito obrigada por ajudar essas crianças e jovens que estão aprendendo sobre Jesus. Que todos vejam a glória de Deus na minha e na sua vida, assim como viram na vida de Emma. Agora nós vamos recolher as ofertas arrecadadas pelos nossos juvenis, que vão ajudar a construir escolas em Guiné e na Libéria, para ajudar a levar a mensagem de Deus a toda a África e em todo o mundo. Então agora nós vamos recolher a minha oferta, a oferta do Cairo e a oferta da professora Kelly. E eu te convido para que você também possa dar a sua oferta para ajudar a evangelizar. E então agora eu convido a Micaele para orar pelas nossas ofertas. Então oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia, mais um sábado, mais uma semana, Senhor, ao teu lado. Te pedimos que essas ofertas sejam abençoadas, assim como nós, para que ajudem a pregar o teu evangelho. Agradecemos também por essa escola sabatina que leva a tua mensagem a mais e mais pessoas. Obrigada por tudo, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Você já imaginou você caminhando com um amigo e de repente uma pessoa estranha se une a vocês? Qual seria a sua reação? 2 discípulos estavam caminhando e conversando sobre a crucificação de Jesus. Estavam na estrada de Emaús, quando um estranho se uniu a eles. A princípio, Jesus não disse nada, não disse que era ele. Disse seu papel e a função usando as escrituras e só depois se revelou a eles. Para os discípulos que haviam perdido a visão de Jesus, a experiência de vê-lo foi uma revelação que trouxe alegria aos corações deles. Satisfez suas necessidades e os motivou a compartilhar as boas novas com os outros. A Bíblia nos ajuda a conhecer Jesus e o seu trabalho em nosso favor. Deus faz questão de que tenhamos tudo de que precisamos para a nossa salvação. As Escrituras, o Espírito Santo, graça, paz e até mesmo a presença de seu Filho. Tudo está à nossa disposição, se o pedirmos. Nós iremos agora ao momento da nossa lição, uma lição maravilhosa, cheia de curiosidades, de bênçãos para a nossa vida. Quero convidar a tia Nath, quero convidar também a Débora, ela vai falar o nosso verso dessa semana, e também o Inauã, que vai nos falar a mensagem central dessa lição. Que Deus possa abençoar a todos, possam lhe dar um restante de sábado abençoado, que todos possam, com a graça de Deus, ter uma excelente semana também.
E se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo sábado para mais uma lição da Escola Sabatina. Fique com a tia Nath. Um beijo da tia Kelly, ó. Tchau! Lição 8. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Segundo a Pedro 1:3. Feliz sábado a todos! A mensagem central da lição 8 desta semana é: Deus nos concede tudo de que precisamos para conhecer e aceitar Jesus como Salvador. Bom dia! Feliz sábado para todos! Que alegria nós estarmos aqui para juntos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Quanto de vocês estão felizes hoje? Muito bem! E quantos estudaram a lição? Quantos recapitularam a lição que estudamos sábado passado? Parabéns para vocês! Quantos estão com saudade de estar na igreja? Sabe por que eu pergunto isso, queridos? Porque faz muito tempo que a gente não vai na igreja, né? Mas nem por isso a gente está deixando de estudar a Bíblia, ter comunhão com Deus. Agora é que nós temos muito mais comunhão com Deus. Mas não se preocupe, Deus sabe todas as coisas e no tempo dele, logo logo nós estaremos juntos, adorando no seu santo templo. Gostaria de convidá-los para nós orarmos, para iniciarmos assim o estudo da lição. Bem, vocês já sabem do que se trata este pote. Este pote, ele representa aqui os nossos pedidos que nós estamos fazendo para Deus. Todos os sábados, né, nós colocamos uma pedra que ela vai representando os nossos pedidos para Deus. Então hoje vamos colocar mais uma pedra aqui. Ela simboliza nossos pedidos em prol dos nossos irmãos que estão enfermos, dos hospitalizados, das pessoas com os corações tristes. Também os nossos pedidos para que Deus possa cuidar de toda a humanidade, de todos e de cada um de nós também. Então vamos orar, queridos? Ora na tua casa aí, me acompanha nessa oração. Querido e eterno Deus, muito obrigado por tuas bênçãos. Te agradecemos porque tu és um Deus grandioso, Deus que nos ama, um Deus que está pronto a nos receber, Pai. Aqui estão simbolizando os nossos pedidos, cada uma pedra que já foi colocada dentro desse vidro, e nós cremos no teu poder, que segundo a tua vontade e o teu querer, o Senhor operará devolvendo a saúde e a alegria nos corações de cada pessoa triste. Também te pedimos a tua direção para a tua igreja aqui na terra. E fica conosco no estudo da lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça de orar na tua casa, tá, querido juvenil e juvenil, tá? Orar por esses pedidos. E eu creio que vocês também têm pedidos. Lembra que na salinha a gente fazia, antes de começar, a gente deixava a oportunidade para vocês fazerem os pedidos e os agradecimentos. Eu creio que nós estamos cheios de agradecimento para fazer esse Deus maravilhoso, né? Deus vai entender o teu coração. Vejam, a lição de hoje é uma lição maravilhosa. Como as demais também já foram muito bonitas, ela chama a nossa atenção. Pelo título dela, a gente já começa a vivenciar antes da gente estudá-la. Olha só, o que fala o título da lição para nós? Conosco todos os dias. Olha que maravilha. E eu queria que tu acompanhasse comigo a mamãe e o papai que está assistindo aí com a gente, né?
Vamos falar o nosso verso? Diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Este verso está lá em 2 Pedro 1:3. E a mensagem central diz que Deus nos concede tudo o que precisamos para conhecer e aceitar a Jesus como Salvador. Vejam Jesus, vejam Deus. Ele nos concede tudo o que precisamos. Para o quê? Conhecer e aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. O que Jesus fez para você poder conhecer esse Deus maravilhoso? Para que eu pudesse conhecer, ter a oportunidade de crer, de aceitar, a servir esse Deus maravilhoso. Bem, nós vamos descobrir. Nós já sabemos, mas nós vamos aprofundar mais no decorrer do estudo da lição. Vejam, queridos, dois dos seguidores de Jesus, eles estavam aonde? Agora eu quero ver. Quem estudou a lição, né? Estavam em direção, estavam conversando ali no caminho de Emaús e eles falavam sobre os últimos acontecimentos, né? As últimas coisas daquele fim de semana que tinha acontecido, e entre esses assuntos eles falavam sobre a crucifixão de quem? De Jesus. Tudo aparentemente havia dado errado. Mas como assim, tia Nath? Jesus não tinha morrido para nos salvar do pecado? Como é que aqueles seguidores de Jesus eles estavam andando ali e pensando que tudo tinha dado errado? Agora a gente vai fazer aqui, juntar algumas peças para vocês poderem entender, crianças. Muitas daquelas pessoas, elas esperavam sim um Salvador. Uma pessoa que viesse, né? Inclusive esses seguidores de Jesus. Alguns dos discípulos, eles não entenderam profundamente o que foi o ministério de Jesus. Lembram que na história passada a gente estudou que só depois de muitas coisas que eles entenderam qual era o propósito de Deus para a vida de cada um? E aí eles falavam sobre esses acontecimentos. Por que eles pensaram que tinha dado tudo errado? Agora a gente vai entender aqui. Sabe por quê, queridos? No caminho de Emaús, esses seguidores e muitos outros que seguiam Jesus, eles esperavam que o Messias fosse um Salvador. De fato, Jesus foi o nosso Salvador. Mas para algumas pessoas, esse Salvador ele tinha que vir em forma de um herói, de um guerreiro, como a gente já estudou, que salvasse eles dos seus inimigos, né? E de todos que odiavam. Eles queriam que Jesus fizesse uma revolução e que fizesse uma guerra, que salvasse, que fundasse o seu reino na terra. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus ele não veio nessa terra para esse propósito, porque ele sempre disse: o meu reino não é deste mundo. Vocês já estudaram sobre isso, tá? E aí, por isso que eles estavam com esses sentimentos. E eles conversavam e eles estavam profundamente tristes, arrasados. Agora vocês já imaginaram? Eles estiveram com Jesus todo aquele tempo e o seu mestre... Vamos tentar nos colocar no lugar deles também. Não para pensar que estava tudo errado, mas
para sentir a tristeza deles. Vamos nos colocar no lugar deles, sentindo a tristeza deles. Agora, o Cristo deles, o grande amigo da vida deles, foi crucificado, estava morto e eles não tinham esperança. Embora eles tivessem ouvido, porque Jesus falou o quê? Que ele ia ser entregue para morrer pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia o que iria acontecer? Ele ressuscitaria. Mas a dor e o sofrimento, as preocupações de tudo que aconteceu foi tão extensa, tão grande, que eles acabaram esquecendo de tudo isso. E aí, quando eles estavam a caminho, um estranho acompanhou eles, um homem. De repente ele entrou no meio dos dois e ali começou a meio que ouvir e conversar, ter um diálogo com aqueles dois. E aí Jesus viu a tristeza deles, sentiu a tristeza deles, e ele não disse quem ele era. Não falou para aqueles dois seguidores, né? Para aqueles... E eles começaram a falar, e eles perceberam que aquele homem não sabia do que tinha acontecido. Então eles se viraram e falaram: mas você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Tudo o que aconteceu? O Jesus, né? Ele era o quê? Ele era o nosso o quê? Ele era o nosso Salvador. Ele foi o nosso mestre. Ele foi crucificado, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, e você não ouviu falar nada dessas coisas? E Jesus, ele não se apresentou para eles como sendo Cristo. Jesus só ouvia o que eles falaram. E aí, queridos, vejam só. Diante de toda essa preocupação, dessa expectativa que eles tinham, de como eles queriam que Jesus tivesse fundado o seu reino, destruindo todos os seus inimigos, se livrado até da cruz e formado o seu reino aqui na terra, eles estavam frustrados porque isso não aconteceu. Mas qual era o propósito de Jesus? Esse não era o reino que ele queria, o reino terrestre. Ele sempre falava que eles tinham que ser imitadores dele, que eles tinham que pregar o evangelho e que o seu reino seria na glória. E aí vejam só, agora nós vamos ver algumas coisas, algumas passagens que vão nos mostrar qual era o propósito de Jesus aqui na terra, para que ele veio, qual era o objetivo, tá? Rapidinho eu vou falar para vocês. Lá em Mateus 1:21 diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse foi um dos motivos que Jesus veio aqui na terra, para salvar-nos dos nossos pecados. João 3,16, queridos, vocês podem acompanhar, pega a Bíblia de vocês aí, vai lá. Se você não tiver com a sua Bíblia na mão, vamos lá, ainda dá tempo você pegar, tá? Eu sei que vocês gostam de ler a Bíblia, que bom, Deus seja louvado por isso, né? Então, a nossa segunda passagem está lá em João 3,16. Olha só, acompanha comigo. Os que nele creem terão vida eterna. Mais um propósito pelo qual Jesus veio a esse mundo. E ainda em João 3,17, não veio para condenar, mas para salvar. Vejam, este era o propósito dele. E João 16:31 diz: creia em Jesus e você será salvo. Em outras a versão diz: creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Tá?
Romanos 5:8. Você está acompanhando comigo? Romanos 5:8. Olha só. Deus demonstra seu amor por nós assim, enquanto ainda éramos pecadores. Que promessa maravilhosa. E por último, João 4:9. Deus mostrou seu amor. Ele enviou seu Filho para que tivéssemos vida através dele. Então, agora vocês entenderam que este era o propósito, o objetivo de Jesus vir, nascer como criança, morrer numa cruz e depois ressuscitar. Porque ele tinha Deus, ele nos amou de tal forma que enviou Jesus para que, através dele, nós tivéssemos oportunidade de sermos salvos. Então, este era os propósitos de Jesus e é até hoje para cada um de nós. E aí, eu queria que você acompanhasse aqui comigo. Essa lição, ela tá maravilhosa. Ela tá muito fácil de a gente entender, tá? Então, eu vou ler alguns pontos só para ficar mais claro, gravar mais na nossa mente, que você vai entender. O título é Deus, o quê? Conosco todos os dias. Conosco todos os dias. Esse é o título. E agora você vai entender também. Vamos pegar lá do verso 20. Lá do verso 20 do capítulo o quê? Vamos lá? Capítulo 24, que está lá a referência lá. Pega comigo. Já achou? Muito bem, vamos lá. Aqui. Capítulo 24 e o verso 20. Vamos lá. Para não ficar muito extenso, que eu sei que vocês vão estudar depois. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha só, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, agora o 23, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres o quê? Afirmaram. Mas não o viram. E agora, no 25, acompanham comigo. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Quem falou isso? O próprio Jesus. Para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou ele. E o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, ao se aproximarem de quê? Do povoado para o qual estavam indo os dois seguidores, tá? Jesus fez como quem ia mais adiante. Lembra que eu falei que Jesus não tinha se apresentado como sendo Cristo? A princípio, era um estranho que foi caminhando junto com eles. E eles nem perceberam que estavam com quem? Com o Mestre, com o próprio Jesus. E aí, olha só. E vejam só. Fique conosco. Fique conosco. Quem falou isso? Fique conosco.
pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quem entrou? Jesus. Olha só. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, como ele costumava fazer. Agora presta atenção aqui. Então, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram o quê? Abertos. Só agora eles perceberam que estavam diante de quem? Do próprio Jesus. Só agora eles entenderam, enxergaram que quem estava com ele o tempo todo era Jesus. E vejam só, e quando eles perceberam que era Jesus, o que foi que aconteceu? Vocês acompanharam aí? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele fez o quê? Desapareceu. Jesus desapareceu da vista deles. Muito bem. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Aí eles começaram a lembrar: poxa, foi mesmo. Ele andou conosco e falou das escrituras e falou que era necessário que ele morresse para que ele pudesse, e o quê? Entrar na glória. Aí foi que eles entenderam todas as coisas. Bem, no verso 33 fala o seguinte: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que maravilha! Olha só. Durante todo o caminho, todo o percurso, eles não viram, não perceberam e não entenderam que quem estava com ele era o verdadeiro e o amigo Jesus. Vocês sabiam, meus queridos juvenis, que nós também, nessa vida, nós corremos o mesmo risco de deixar passar, de deixar de ver que Jesus, de sentir que Jesus ele está conosco no nosso dia a dia? É verdade. Sabe por quê? Olha só. Ele diz que conosco todos os dias, que ele estaria conosco todos os dias. Ele afirmou para os discípulos que estaria com eles todos os dias. Tudo que Jesus promete, ele cumpre. Então, nessa nossa vida corrida pela sobrevivência, pelos nossos estudos, às vezes a gente acaba esquecendo de orar, de ter comunhão com Jesus, né? De termos a nossa vida depositada aos pés de Cristo. Queridos, nós precisamos entender que Ele está conosco todos os dias, mas qual é a nossa parte? A nossa responsabilidade diante de tudo isso, além de pregar o Evangelho para o nosso próximo, é ter a nossa comunhão, entender que quando nós falamos com Deus, Ele está aqui Ele está conosco. Porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Não temam, eu estou aqui. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Antes de perguntar essas duas últimas perguntas, eu queria falar o seguinte. Os discípulos que estavam indo para Emaús precisavam entender do que Jesus os salvaria. De que Jesus salvaria eles. Vocês agora entenderam? Dos seus pecados.
do que Jesus pode nos salvar? Dos nossos pecados. Hoje, tá certo? O que eles, nós precisavam e precisamos. Vocês já entenderam a mensagem de um Salvador pessoal? Tanto os discípulos como nós hoje, o povo remanescente que aguarda a volta de Jesus, nós precisamos de um Salvador pessoal. Tá? Um Salvador de que eu me lembre que Ele está comigo todos os dias, que quando eu clamo Ele está perto de mim, de quando eu falo Ele está comigo, mas a minha contrapartida é eu ter comunhão com Ele, é eu estudar a palavra, eu sentir vontade de pedir, de ter vontade para estudar a palavra e para ter vontade de orar também. Deus nos concede tudo o que precisamos para conhecer e aceitar a Jesus como Salvador. Nós temos tudo à nossa disposição. Tudo. Quando nós nascemos, Deus já tinha colocado à nossa disposição quem para cuidar de nós? A nossa mãe, o nosso pai. Nós, quando viemos ao mundo, nós não ficamos sozinhos. Um bebê, ele é indefeso, ele precisa de cuidados, ele precisa de alimentação. Então, Deus providenciou todas essas coisas. E conosco também, hoje, adulto, na fase adulta, Ele sabe do que nós precisamos. E Ele já providenciou tudo isso para que nós aceitássemos Ele como nosso verdadeiro Salvador. E, finalizando, eu gostaria de perguntar o seguinte: para vocês, meus amores juvenis, como os discípulos se sentiram quando perceberam que Jesus havia estado com eles durante todo o tempo? Qual foi a reação deles ao perceberem que era Jesus e não era um estranho, uma pessoa qualquer, mas sim aquele quem tinha vivido com ele, tinha ensinado, o mestre dele, que morreu por eles na cruz? Surpresos. Eles devem ter se sentido surpresos. Já pensou? Mas como eu não percebi que era meu mestre que vinha conosco? E a gente só falava, só reclamava, só tristeza? E aquele homem ali tentando encorajá-los, né? Mas eles não perceberam, porque a tristeza deles era muito grande. E a outra pergunta é: que Deus quer que vocês aprendam dessa história? O que Deus espera que você, menina, menino, a mamãe e o papai que está aí em casa assistindo, o que Deus espera que eu aprenda de toda essa história? É fácil, meus queridos, é fácil. Deus, Ele lembra que Deus nos concede tudo o que precisamos para conhecer e aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso amigo. Ele deseja que com essa história eu entenda, eu compreenda que Ele está comigo na minha caminhada aqui nessa terra, que Ele está comigo nos meus momentos de felicidade, nos meus momentos de tristeza. A hora que eu andar pelo vale, Ele vai estar comigo, Ele vai estar com você também. E agora, eu queria fazer uma coisa com vocês, tá? E depois a gente vai falar o nosso verso para finalizar. É só para a gente entender que quando nós falamos com Deus, conosco todos os dias, o que Deus quer dizer com isso? Vocês estão vendo essa cadeira aqui? Eu vou colocar ela aqui mais ou menos na minha frente. Eu vou tentar me virar um pouco de lado para vocês entenderem, tá?
vocês vão entender o que eu vou fazer. O que Deus deseja que eu entenda. Eu estou na minha cadeira aqui e aqui está uma cadeira vazia. Olha só, queridos, vocês podem fazer na casa de vocês também. Essa cadeira, ela está vazia. Aparentemente, ela está vazia. Humanamente falando, aos meus olhos, aos olhos de qualquer outra pessoa que chegasse aqui e olhasse, ia perceber que essa cadeira está vazia. Mas essa cadeira, quando eu me sento para conversar com Deus, é como se o próprio Jesus estivesse na minha frente, porque a palavra dele, ele diz: eu estou com você todos os dias. Então, o que Deus espera que você entenda e eu entenda aqui, que quando eu orar, quando eu pedir, quando eu clamar para Ele, quando eu for agradecer também, é como se eu tivesse uma cadeira diante de mim. Ela não está vazia. Eu tenho que entender, sentir que o próprio Jesus está como se fosse um amigo diante de mim. E Ele diz: eu estou aqui, filha, eu estou conversando com você, eu estou te ouvindo, você pode falar que eu vou te ouvir, você pode chorar que eu vou te entender. E eu estou aqui para te consolar e para o quê? Te confortar. Vocês entenderam o que é Deus todos os dias, cada momento na nossa vida? Faça essa experiência. Quando você estiver orando, que você pensar que está sozinho no seu quarto, você não está sozinho. Deus está com você, meus amores, todos os dias, em todos os momentos. E além do seu anjo que está com você, o próprio Jesus, ele afirma isso, tá? E para nós finalizarmos a nossa lição, nós vamos repetir o nosso verso. Mais uma vez. Vamos lá? Pega a tua lição aí. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só que maravilha. 2 Pedro 1:3. Então, seu divino poder, o poder de Deus, ele nos concede tudo o que nós necessitamos para aceitar esse Jesus como nosso Salvador e entender que Ele está conosco todos os dias. Então, com este pensamento, a minha oração é que todos nós possamos entender quão maravilhoso é pensar que a promessa dele é fiel e é verdadeira. Que todos os dias, quando você, toda hora que você estiver orando, não importa onde você estiver, se não for sentado nesta cadeira, se não for na sua cama de joelhos, mas na sua escola, com os seus amigos, nas suas brincadeiras, que você se lembre que Deus está com você todos os dias. Ele está ali para te ouvir, para te conceder o que você necessitar, para poder, não só para você, mas para que você possa distribuir esse amor, esse carinho que Deus tem por cada um de nós, que nós possamos refletir a sua luz, que nós possamos ter esse verdadeiro entendimento e sentimento verdadeiro da proteção divina. Vamos orar para nós finalizarmos? Oremos, queridos. Ó soberano Deus Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, depois de estudar a Tua Palavra, crendo que o Senhor está conosco todos os dias, pois a Tua Palavra é fiel e verdadeira. Habita no nosso coração. Cremos que o Senhor está conosco, está comigo agora, está com cada juvenil na sua casa. Querido Deus, visita cada um no coração, na mente, na alma. Visita cada pai, a cada mãe. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa dar o alento, a cura segundo a Tua vontade. Nos ensina, Pai, e coloca em nosso coração o desejo de comunhão contigo, de estudar a Tua Palavra e, acima de tudo,
de compartilhar com os nossos amigos. Em nome de Cristo Jesus, que nós choramos e agradecemos. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado por estar conosco. Nós estamos com muita saudade, mas logo, logo a gente vai estar juntos para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Tchau!